para você que está chegando aí em mais uma live de aquecimento. Já é a nossa nona live de aquecimento do workshop gratuito de pastagem, que vai acontecer nos dias 18, 20 e 22 de março e que vai te ensinar a dominar o manejo de pastagem na água e na seca e também dobrar a rentabilidade da sua fazenda. E quem vai te ensinar a fazer tudo isso? O nosso anfitrião, o dono dessa live aqui, que é o professor Wagner Pires. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lilian. Todos sejam bem-vindos. E vamos conversar de pasto, vamos conversar de produzir mais na pecuária, que é a nossa paixão. E eu conto com vocês. Bora lá. Estou vendo aí, ó. Aí, o que está escrito aí, ó? Pecuária não paga adubação. O que é isso daí, professor? Ô, Lilian, essa frase eu copiei de um pecuarista. Você acredita? É um pecuarista muito amigo meu, e onde eu trabalho com ele há muitos anos, mas ele tem enraigado nele essa frase aqui: pecuária não paga adubação. Você acredita, Lília, que eu diminuí, eu pus a fazenda dele em alta produção, e eu fui obrigado a voltar para trás, trazer de volta, porque ele não queria adubar pasto. Isso tem um nome, chama-se crença limitante. A Isso. pessoa acredita naquilo e ela se limita, ela não avança porque ela, como você falou, ela enraizou, mas é uma pena. É uma pena. Agora, cabe a mim rebater isso aqui. E eu vou rebater com toda a minha força, todo o meu conhecimento, para que quem está nos assistindo entenda a real importância da adubação. Bora lá, Lília? Bora lá, então. Ó, inclusive, a minha pergunta já vai junto com um alerta que eu quero fazer. Eu, enfim, sou jornalista do agro, estou agora com os pés na pecuária, aí, o professor Wagner Pires já tem mais de 4 anos, e eu tenho pesquisado muito e visto algumas coisas na internet de alguns gurus dizendo que a adubação é bobagem, que não tem que adubar coisa nenhuma. E isso é muito preocupante, gente, porque cada vez mais a gente está criando essa cultura e essa crença limitante que está aí nesse painel aí atrás, que está dizendo que pecuária não paga adubação. Então a gente vai derrubar este mito aqui hoje. Professor, por que adubar é importante? Ô, Lília, o que eu quero que você, todos, você sabe o que eu vou falar. Então, que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Existe, e eu falo isso no nosso workshop, 3 ambientes que se interagem. O solo, e através do solo a gente põe a pastagem, entra com a pastagem, e temos também o animal bovino que se alimenta do pasto. Então, os 3 estão interligados, Lília. Eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte: um boi de mamanda caducando, ele extrai do solo, na carcaça dele, 4,5 kg aproximadamente de fósforo. Um boi, do nascimento dele até o momento que ele vai embora para o frigorífico, ele tem na carcaça dele inserido 4,5 kg. Ah, mas eu mineralizei, eu dei mineral para o meu gado aí com fósforo. Líquido. Agora, faça uma conta rápida, uma conta de padeiro. Há quantos anos você é pecuarista na sua fazenda? Quantos caminhões de boi você embarca habitualmente todos os anos? Quantos quilos de fósforo você está extraindo anualmente? É curto e grosso. E tem outro ponto, Lilian, triste. Os solos do Brasil, eles são muito pobres em fósforo. Olha que eu estou falando de um elemento, que é o fósforo. Ah, Wagner, mas eu sou produtor de leite. Amigão, o ferro é pior. Sabe por quê? Porque 1 litro de leite representa 1 grama de fósforo. Se você tirar 1.000 litros de leite por dia, que tem muito pecuarista que tira 1.000 litros,
você está extraindo do teu solo 1 quilo por dia. Então, faça a conta, quanto que você produz por ano, quanto que você está extraindo. 1 litro é 1 grama de fósforo. Então, não tem segredo. Se o seu solo tem, ele te entrega em produção, em capim. O pecuarista, você vai formar um pasto, você vai lá e compra uma semente. Vamos fazer uma recomendação, a grosso modo, 10 quilos por hectare. Tem gente hoje que forma pasto hoje jogando 6 quilos, 8 quilos, 10, 12 quilos. É uma recomendação aí básica de uma semente não muito pura, tá? Você gradeia o seu solo, prepara o solo e joga 10 quilos de semente. E aí, aquele pasto te entrega 12 toneladas, 14, 16 toneladas por ano de massa verde. E o gado come aquelas 12, 14 toneladas. E no ano que vem, mais 12. Ora, de onde sai isso? Você pôs na terra 12 quilos. E o teu solo, o teu pasto te entregou 12 toneladas. É claro que o gado não vai comer tudo. Vai pisotear uma parte, vai voltar. Mas de onde sai essas 12? Está saindo da terra. E a planta vive com cálcio, com fósforo, com potássio, com magnésio, com zinco, com boro, macro e micronutrientes. Então, é importante é essencial que você conheça as deficiências do teu solo para corrigi-las. É importante que você conheça para você melhorar as condições do teu solo. Essa semana eu peguei debaixo do meu braço um monte de exame que eu fiz e eu fui lá no médico. E aí o médico começou a falar, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Opa, isso aqui tá mais ou menos. Teu colesterol, teu não sei o quê. Me deu um monte de puxão de orelha. E aí eu saí de lá o quê? Eu tenho que cuidar da minha barriguinha aqui. E eu fiquei atento às recomendações do médico. Mas não adianta eu achar que eu estou saudável sem fazer exame. Não adianta eu achar que eu estou com isso, com aquilo, sem fazer exame. E você tem a coragem, a ousadia de produzir boi, e muitos dos pecuaristas não fazem uma análise de solo sequer na sua fazenda para conhecer as deficiências do solo. E ainda fala para mim assim nas palestras, doutor, eu tenho um culturão na minha fazenda. Não existe isso, culturão. Então, pecuarista, quer produzir mais, você tem que encarar o teu pasto como uma lavoura. Como uma lavoura de milho, uma lavoura de soja, uma lavoura de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, se aduba. Se você encarar o pasto como uma lavoura, você vai resolver todos os seus problemas. Tem que adubar. A Lília caiu e ainda não conseguiu voltar. Levanta aí, Lília, bora lá. Gente, como fazer a adubação sem errar? Esse é um ponto muito importante. Então vamos lá, vamos entender. Eu acabei de usar para você o exemplo do meu exame. Não existe adubação sem você fazer análise de solo. Qualquer tonelada de qualquer fertilizante que você for comprar é no mínimo, R$ 1.500 aí ou mais, dependendo do fertilizante. Tá? Uma análise de solo, ela vai te custar R$50, R$60, dependendo da análise, 70, tá? Então veja você a importância da análise de solo. Às vezes tem gente que chega para mim e fala assim, eu pergunto, você vai calcarear? Ô, professor, vou sim, vou calcarear.
Que calcário você vai jogar? Ah, vou comprar o dolomítico. Mas como que você descobriu que o dolomítico é o melhor calcário para você? Não, aqui na nossa região é o que todo mundo usa. Rapaz, esse é um grande erro. Primeiro, será que teu solo precisa de calcário? Não precisa, meus vizinhos tudo aqui joga. Para com isso. Vamos fazer uma análise e vamos ver como é que está o pH, teu solo. Como é que está a saturação de base? Saturação de quê, professor? De base. O que é saturação de base? Saturação de base é a capacidade que o seu solo tem de segurar os nutrientes e entregá-los para a planta na hora que ela precisa. Segurar, não é reter e nem deixar cair da mão. Imagina que um malabarista que segura aqui, começa a segurar um monte de bolas, tá? Bolinhas de vidro, sem deixar nenhuma cair e se quebrar. Ele vai segurando, ele consegue segurar um tanto de bolas. Chega uma hora que você põe mais uma bola, ela escorrega e cai. Ali é a saturação dele. Ele está saturado. O solo, ele precisa, as braquiárias precisam de uma saturação mínima em torno de uns 30%. Um pânico já precisa de uma saturação em torno de 60%. Quanto dá de saturação teu solo? Sei lá, eu nunca fiz. Pois é! Quer ver outra coisa? Você tem que analisar como é que está o seu solo de cálcio e de magnésio. Por quê, professor? Porque existe uma relação de equilíbrio entre as plantas, entre os elementos no solo. Você tem que ter 3 partes de cálcio para 1 parte de magnésio. 3 para 1. Se tiver muito cálcio e pouco magnésio, você tem que botar um fósforo um calcário, perdão, que tenha mais magnésio. Se tá bom de magnésio, mas tá ruim de cálcio, você vai colocar um calcário que só tenha cálcio, ou tenha mais cálcio do que magnésio, e assim por diante. Existem. Nós temos 3 tipos de cálcio, de calcário. Nós temos o calcítico, o magnesiano e o dolomítico. Dependendo da saturação de base do teu solo, você vai jogar mais calcário ou menos calcário. Percebe que tudo é química, é conta. E a gente precisa conhecer a química do teu solo certinha para poder encomendar a quantidade e o tipo de calcário certo. Que época que eu jogo o calcário, professor? Você pode jogar o calcário ainda na seca, mas o calcário seu, para reagir no solo, ele vai precisar de, no mínimo, 40 a 60 dias após a primeira chuva. Então, repetindo, você pode aplicar o calcário no teu solo. Não choveu, ele fica lá. Tá? Calcário, você pode jogar o calcário em cobertura na formação do pasto, mas você deve incorporá-lo. Por quê, professor? Porque o calcário é ruim para descer. O calcário demora para descer. Então você tem que incorporar esse calcário. Professor, posso jogar o calcário em cobertura? Claro que pode. Tá? Só que você vai tomar cuidado com as dosagens e de preferência, você vai dividir a calagem tua em 2, 3 anos, porque senão você vai jogar uma quantidade muito grande de calcário, não vai incorporar, esse calcário vai ficar parado na superfície. E isso pode dar alcalinizar o teu solo. Tá? Então, a calagem é fundamental. Você pode e deve fazer a calagem, mas mediante a análise de solo. O gesso é fonte de cálcio e de enxofre, mas gesso não corrige acidez. Calcário corrige, mas gesso não. E o gesso desce lá para baixo. Você pode jogar o gesso para estimular o enraizamento lá para baixo. Está percebendo? Está percebendo a quantidade que você vai ter que trabalhar, vai ter que jogar? Outra coisa,
Fósforo. Fósforo, você vai aplicar fósforo no teu solo mediante o quê? Mediante o capital que você tem para investir. Eu, particularmente, eu gosto muito de recomendar fósforo de solubilização mais lenta. Por quê? Porque muitas vezes, o que ocorre? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui uma análise de solo da sua fazenda. E ele está aqui, ó. Tá? Aqui embaixo. Está com 2 ou até 4 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Aí você pergunta para mim, professor, quanto que é o desejável? O desejável é 10 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. E o bom, professor? O bom é 20 miligramas. Se eu fizer uma recomendação para você tirar de 2 e botar em 20, você me chama de louco. E nunca mais vai assistir minhas lives. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma recomendação para você fazer isso aqui. Você sair de 2 e botar ela aqui em 8, mais ou menos. Tá? Ó, tá aqui. Melhorou? Melhorou. Bacana. Mas está muito longe ainda. E se você usar uma fonte de fósforo de solubilização baixa, um fosfato natural reativo, 2, 3 anos, tranquilo, você vai fazer essa produção, vai ter um bom resultado na sua pastagem. Daqui a 3 anos você faz outra análise, você não está mais em 8, você está em 5. Aí você faz outra adubação e vai tirar de 5 e vai botar em 12. Tá? Daqui a 3 anos, outra vez, você faz análise, ela está em 10. E aí você tira daqui e põe em 20. Depois aí vai cair, e aí sim. Isso aqui é recuperação de fertilidade. Que você vai fazer ao longo de 9, 10 anos. Você não vai fazer isso na tua fazenda inteira. Eu não vou recomendar adubação para toda a sua fazenda. Mas você vai fazer em parte da sua fazenda, onde você tem os melhores capins, os capins mais produtivos e a pastagem mais bem formada. Então você vai adotar isso aqui. A partir daqui, você começa a dar um pulinho assim, ó. Você entra na adubação de manutenção. Ó, adubação é para quem é inteligente. O que acontece? Quem quer produzir mais e melhor, sem estragar seus pastos. Você sabe quanto que é o tempo de vida de uma pastagem médio aqui no Brasil? 5 anos. 5 anos, a pastagem se acaba. A pastagem começa com vigor, porque você gradeou, você mexeu, você misturou, você revitalizou o teu solo com o preparo de solo, mas com 5 anos depois, seu pasto já declinou. E está se acabando novamente. Aí toca você fazer novamente. Pega o custo de uma reforma de pastagem, hoje ele gira, sem adubação, você vai te girar em torno de R$1.000 a reforma de uma pastagem, por hectare mais ou menos. Milão. Se você pegar esse milão e dividir isso por 5 anos, você tem R$200 por ano de degradação do teu pasto. Se você pegar e fizer calagem, fosfatagem e tudo direitinho, você vai gastar quanto? R$2.500. Pega esses R$2.500 e divide, sabe por quanto? Por 30 anos. Eu aposto com você, como dá menos de R$200. Dá muito menos. Tá? Então, é questão de inteligência. É você produzir. E outra coisa, aonde você põe uma cabeça por hectare, que é a média nacional, uma cabeça, menos que uma unidade animal, você vai colocar 3, 4 cabeças por hectare. Será que não vale a pena? Quem diz que pastagem não paga adubação é porque não está fazendo conta.
Não está fazendo conta. Tem que fazer conta. Você tem que começar a fazer conta. Quantas arrobas eu estou produzindo por ano? Quantas arrobas eu estou produzindo por hectare? E aí sim você vai trabalhar. Não precisa adubar a fazenda toda. Não há necessidade disso. Mas você tem que ter uma área bem adubada na fazenda para aguentar a porrada do período da seca. Aguentar o período da seca. E aí você vai ter um resultado muito melhor. Ok? Voltou? Tá Falei aqui. um monte de coisa. Você caiu e agora voltou. Lília Dias com vocês. Ó, peguei aí o professor aí falando o finalzinho, né? Para você, na verdade, tirar isso da sua cabeça, que pecuária não paga adubação, tem o jeito certo de fazer. Ele explicou um pouquinho aqui nessa live de aquecimento, mas lá no workshop de pastagem que vai acontecer nos dias 18, 20 e 22 de março, ele vai aprofundar um pouco mais. Ou seja, aqui a pontinha do iceberg, como eu falo, você vai ter muito mais informações. Então, não se dê por satisfeito ou satisfeita, tá certo? Como é que a gente faz para participar desse workshop? Você tem que... Oi. Eu bati de leve. Ah, é? Eu bati só de leve. Eu Só dei de leve? um tapinha no traseiro, no bumbum aí, só de leve. Bater mesmo, nós vamos bater no workshop. Nós vamos abrir a cabeça de vocês e vamos fazer mudar. Sabe aquele bonequinho que tem no WhatsApp lá, os emojis da cabeça explodindo? É isso que vai acontecer lá no workshop, gente. Só que para acontecer isso, você tem que se inscrever. E para se inscrever, você tem que colocar aqui, se você estiver no Instagram, a palavra pasto nos comentários. É só escrever pasto e você recebe o link diretamente no seu direct. Ou então você vai lá no perfil do professor Wagner Pires, que tem a foto dele ali debaixo tem um link, é só clicar lá. Lembrando, deixe o seu e-mail e depois você deve entrar no grupo de WhatsApp, que é um grupo silencioso, serve apenas para nós postarmos as aulas lá, darmos orientações, os recados e tudo mais. Agora, você que acompanha a gente pelo YouTube, você deve olhar aqui embaixo na descrição e lá está o link de inscrição também, o procedimento é o mesmo. Você vai lá, deixa seu nome, seu e-mail, entra em grupo de WhatsApp e aguarda para receber as aulas. 8 da manhã, dos dias 18, 20 e 22. Ah, Lilian, eu tô na lida, não tem como ver. Não tem problema. Fica gravado. O único problema que tem, que o professor já vai explicar já já, e eu quero dizer o seguinte, por que é importante você participar desse workshop? Porque lá você vai aprender a dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. E é o mínimo, dobrar é o mínimo, porque existem resultados muito maiores do que isso. Mas vamos pensar que você vai fazer lá malemar, como o professor fala, não vai seguir lá tanto quanto deveria. Mesmo assim, você consegue os resultados com esse passo a passo. Professor, por que não pode enrolar para assistir às lives nos dias 18, 20 e 22 de março? Ô, Lília, o que acontece? Eu vou dar um conjunto de conceitos. Então, serão 3 aulas. Nós distribuímos, e muito bem distribuído, essas 3 aulas em conteúdos. Tá? Então, o que eu vou dar nas primeiras aulas, na primeira aula, é o básico, eu vou abrir a mente da pessoa. Quando você abre a mente da pessoa, você limpa os olhos, limpa as remelas, você opera a catarata, a pessoa enxerga melhor. Quando ela enxerga melhor, ela precisa saber o que ela vai enxergar, o que ela vai descobrir. Então, eu vou mostrar outros resultados, vou mostrar situações que realmente vai encantar ele. E aí, como ele vai enxergar um novo horizonte, na terceira aula, eu vou mostrar para ele como que ele vai chegar lá onde ele está se encantando. Então, é o primeiro passo, aí tem o segundo passo e o terceiro passo. Então, na primeira aula, eu limpo as remelas, Lili. Eu limpo as remelas. Aí, na segunda aula, ele vai enxergar uma outra realidade, números diferentes. E ele fala assim, eu quero isso,
na terceira aula, a gente conclui o que eu fiz para abrir, para mostrar aonde ele pode chegar e como é que ele chega lá. Aí nós vamos mostrar na terceira aula. Então, por isso é que não pode perder porque senão ele vai vir para a segunda aula com os olhos tudo remelado, Lília, e não vai enxergar. E se ele chegar na terceira aula, não saber onde covô, ele perdeu todo o ritmo. Mas dá tempo de todo mundo assistir essas 2 aulas anteriores para limpar as remelas e saber onde covô. Aí, na terceira aula, eu vou mostrar o oncovô. Isso é importante o que o professor está dizendo, porque chegou, digamos, na sexta-feira, você vai ter que tirar o atraso. Então, não assiste a terceira aula. Vai lá ver a primeira, a segunda, que ele falou, tira lá, faz a operação de catarata e vai para a última aula. E o importante de vocês assistirem o quanto antes e também não deixar acumular é porque ela fica disponível só durante aquela semana e vai sair do ar. E aí você vai perder uma grande oportunidade. Tudo isso que o professor fala, que entrega, e a gente fala que aprende a manejar o pasto nas águas e na seca, e a dobrar a rentabilidade, tudo isso que a gente fala, eu tenho inclusive depoimentos, provas sociais que a gente chama, são pessoas que já tiveram resultado. Então, às vezes, quando a gente fala assim, não sei, mas será que dá? Será que... Quando a gente fica um pouco perdido, temeroso, assiste o workshop, porque você vai ver outras pessoas como você tendo resultado. E quando a gente vê que o outro conseguiu, independentemente do tamanho, tá? Para o pequeno, para o médio e para o grande. O pequeno, às vezes, é até mais fácil ainda dele dobrar. Agora, você precisa fazer. Você precisa encaixar isso na sua agenda de alguma maneira. Senão você vai continuar patinando. Eu não tenho tempo. Ué, então você tem tempo para perder dinheiro? Porque se você não tem tempo para assistir workshop, você tem tempo para perder dinheiro, porque você está fazendo errado e vai perder dinheiro. Então pesa na balança, o que é mais importante? Parar um pouquinho para fazer a coisa certa, aprender a fazer a coisa certa, ou continuar fazendo errado e tendo prejuízo? É isso que você, como pecuarista, você tem que colocar na sua cabeça. E você tem um guia. Isso que é importante. Quando a gente vai sozinho, a gente só esborracha a cara. Só. Quando a gente tem alguém que já trilhou o caminho e já quebrou a cara lá na frente, já teve o resultado e já sabe como fazer direito, ele já encurtou o nosso tempo. E isso não tem preço. Eu nem vou falar assim, professor, eu vou falar assim, você tem que pagar para ver, porque você não precisa nem pagar. É de graça. É de graça. E aí as pessoas falam, não, mas tudo que é de graça, não, gente, é bom. O conteúdo é excelente. A gente está falando de um profissional aí que tem 40 anos de estrada, não só no Brasil e na América Latina, e isso que ele faz gratuitamente para você, e já tem anos que o professor Wagner Pires faz isso, mas bota ano nisso. Ele sempre foi do tipo que ele dá palestra, compartilha slide. Eu já vi palestrante falar, não dou meu slide, não, eu não compartilho. Ele compartilha slide, ele compartilha aí fotos, e o dia que o HD dele queimou, olha só como é a generosidade de volta. O dia que o HD dele queimou, ele só mandou uma mensagem, ele conseguiu o triplo de imagens que ele tinha no HD dele. Por isso que a gente fala, o universo dá, gente. Quando a gente é bom, a gente estende a mão, a gente ajuda o outro, o universo, Deus, né? Deus retribui. Então, isso tudo que o professor Wagner Pires está fazendo, não só vai retribuir para ele, mas para a sua vida também, para a vida da sua família, dos seus filhos, para a tua fazenda e até para a natureza, tá certo? Então, não dá para perder esse workshop que vai te ensinar a dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. Professor, eu peguei aqui, perdi o fio da meada, tem alguma mensagem a mais em relação à adubação ou a gente vai focar depois lá no workshop? Lília, às vezes quando eu vou numa fazenda, dar consultoria, a primeira pergunta que o pecuarista me faz, onde é que nós vamos adubar? Aí eu fico meio acanhado, meio constrangido, e aí eu falo para ele assim, não vamos adubar não. Mas por que, professor? Eu não consigo produzir sem adubar? Não. A adubação é a parte mais delicada, é a cereja do bolo, a adubação. E é o tal negócio,
você não tem nem os pratinhos para comer o bolo, você já quer adubar. Então, para com isso, rapaz. Mas como assim, professor? Você já parou para ver o tanto de planta daninha que tem nos teus pastos? Teus pastos estão uma imundície sujo. E você vai adubar teus pastos com planta daninha, a planta daninha vai pegar e vai soltar um monte de broto ali, ó, e vai sujar mais ainda. Então, antes disso, é herbicida. Vamos limpar teus pastos. Ah, é mesmo, Ou seja, professor. professor, senão ele vai estar nutrindo a planta daninha, né? É, nutrindo a planta daninha. Aí ele vai lá, limpa os pastos direitinho, deixa a fazenda melhora, já aumenta bastante a produtividade. Aí ele vem e pergunta outra vez, professor, agora onde é que nós vamos adubar? Não vamos. Por quê? Porque para a gente adubar e ter um bom resultado na adubação, os seus pastos não podem ser grandes. Eu tenho cliente meu que está dividindo, tá fazendo a fazenda, pensando em aquela moda antiga, aquele jeitão, aqueles pastão que o gado entrava quando era bezerrinho e só saía o boi gordo. Fazer pastejo contínuo. Eu não trabalho com pastejo contínuo, não que seja ruim, mas o pastejo contínuo limita você por uma média baixa. Ah, mas eu estou na média. Quem fica na média é medíocre. Por isso que chama média. É medíocre. Você tem que almejar estar acima da média. Você tem que almejar produzir mais do que todo mundo. E para você produzir mais, você tem que trabalhar com pasto limpo e teus pastos têm que estar divididos, porque você tem que manejar corretamente o pasto. Então, antes de pensar em adubar, você tem que dividir pasto corretamente para conseguir manejar. Para a hora que você adubar, você vai produzir tanto pasto que se você não tiver dividido o seu pasto, você vai perder capim. E eu não vou recomendar adubação para toda a sua fazenda, de maneira nenhuma. Mas você vai pegar uma área, 10%, 20% da sua fazenda, e vai aprender a trabalhar com pasto adubado. Aí sim vem a adubação. Professor, posso pôr nitrogênio no pasto? Se você não pôs calcário, que é cálcio e magnésio, não pôs fósforo, não pôs potássio, para que você vai pôr nitrogênio, Cristo Deus? Você vai perder pasto. Calma, vamos fazer a lição de casa. Cálcio, magnésio, fósforo, potássio, aí vem nitrogênio. Nitrogênio é combustível para a planta. Então, gente, adubação é muito bacana. Eu adoro falar de adubação, mas você tem que aprender um monte de coisa antes. E é o que Lilian Dias acabou de falar para você. Eu não tenho maior receio de compartilhar isso. Aí tem gente que fica falando assim, escuta, você vive de consultoria? Eu não vivo de consultoria, não. De maneira nenhuma. Consultoria é uma parte do meu trabalho. Ah, mas se eu vou assistir aqui as tuas lives, não preciso nem nas palestras, não tem problema. Mas sabe o que acontece? Se você aprender comigo a fazer a coisa certa, você vai falar de mim para todo mundo. E aí, mais gente vai ficar me conhecendo. E eu vou dizer para vocês, eu já não tenho mais tempo de ficar viajando. Eu não aguento mais, estou cansado. Então, eu quero que você aproveite, enquanto eu ainda tenho um pouquinho de energia, para te ensinar a fazer as coisas direito e faça, para que seus filhos sigam os teus passos. Eu não quero chegar, ali eu falo 40 anos, é quase 40 anos, não chegando aos 40 anos ainda. Vou chegar no final desse ano. Mas eu quero chegar no fim da minha jornada, olhar para trás e ver você caminhando, o seu filho caminhando no seu projeto, se tocando esse negócio, um neto seu. Aí eu vou ter gratidão a Deus de ter tido essa oportunidade de trabalhar com vocês. Então, eu gosto, eu adoro, eu amo falar de pasto. E eu estou esperando você, de coração aberto, para você estar comigo no dia 18, dia 20 e dia 22.
são conteúdos que eu estou preparando junto com toda a equipe nossa, que vão fazer a diferença na sua história e vão me permitir, de lá na frente, olhar para trás e ver você bem-sucedido e falar, obrigado, senhor, valeu a pena. Obrigado. Parabéns, professor. Então é isso daí, ó, dias 18, 20 e 22 de março, você vai aprender a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. De graça, você não vai pagar nada. A única coisa que você tem que fazer é muito simples. Se você tiver no Instagram, é só escrever a palavra pasto aqui nos comentários, ou então vai lá no perfil do professor, lá no Instagram também, debaixo da foto dele tem um link, você clica lá, coloca teu nome, coloca teu e-mail, entra no grupo de WhatsApp, que é um grupo silencioso, tranquilo. Aí você só recebe as nossas aulas, as orientações, as dicas. É um grupo, eu digo que é para pessoas de alta performance, que está lá para crescer, para produzir, para dobrar a rentabilidade, pode vir seca, pode vir água, pode vir o que for, matar no peito e fazer gol. É isso daí. E se você está no YouTube, você tem aqui na parte da descrição, tem o link também, o mesmo processo. Você clica, se inscreve, nome, e-mail e entra no grupo de WhatsApp também. E para encerrar, que eu nunca deixo de dizer isso, o sucesso que te falta na agropecuária está no conhecimento que você ainda não tem. E esse conhecimento está com o professor Wagner Pires no workshop de pastagem nos dias 18, 20 e 22 de março. Pegou essa semente do conhecimento? Agora plante. Tchau, professor. Fica com Deus.